Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de literatura como eu, adora ler ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou o Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado muito especial, como esse que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de apresentá-lo, eu queria convidar todo mundo aí, obviamente, a seguir a gente nas redes sociais. Não deixe de assinar o canal no YouTube, para toda vez que a gente tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá? Bom, nosso convidado de hoje é escritor e crítico literário, é autor de A Ocupação e a Resistência, ganhador dos prêmios Jabuti, Oceanos, Saramago e Ana Seghers. É colunista do portal UOL, tendo publicado o livro Crônicas, Lembremos do Futuro, recentemente. E suas obras foram traduzidas para 11 línguas e publicadas em diversos países. A gente está muito feliz de ter você aqui, Julian Fuchs. Bem-vindo aqui ao Histórias Diversas. Obrigado, Custódio. Também estou bem feliz de estar aqui e de travar essa conversa com você. Que legal, puta. Você foi sempre muito esperado aqui. Que bom que a gente conseguiu encontrar essa agenda aí para a gente fazer esse papo. Bom, para a gente começar aqui e a gente aquecer um pouco o tema aqui, eu queria te perguntar como é que começou a sua história como leitor e como foi essa passagem para a escrita. Como leitor, acho que é a história das mais comuns, né? Como escritor, provavelmente também. Mas como leitor, se trata... Não fui daqueles leitores precoces, né? Em algum momento me deparei com o exemplo do Borges, que lia Dom Quixote aos 8, 9 anos de idade e se deparava com a literatura mais complexa, com toda a fluidez e tranquilidade. Eu fui seguindo os passos elementares de livro infantil, livro juvenil. Legal. Fui gostando da coleção Vagalume. Em algum momento, alguma literatura foi se tornando um pouquinho mais complexa, mas de um jeito que... sempre palatável, acessível, divertido. Lembro de ler Italo Calvino na adolescência, Milan Kundera um pouco mais tarde, e ali me deixar envolver muito e sentir com muita força as possibilidades que aquilo tinha, né? Realmente quanto através da leveza das palavras, né? da inconsistência das palavras se produziu uma coisa absolutamente consistente, um outro tipo de experiência. Maravilhoso. Como escritor, acho que em algum momento precoce, 8, 9 anos de idade, talvez, determinei para mim: quero ser escritor, ou começava a levar mais a sério o ofício de escrever uma redação do que fazer uma prova de matemática. Levava um pouco mais, com mais peso aquilo. E fui me decidindo a ser escritor, mas durante muito tempo sem ser, de fato, e muito menos sem saber o que escrever. Talvez a literatura tenha se tornado para mim, desde então, a busca do que escrever depois do imperativo de escrever. Né? Depois da decisão de escrever, né? O que escrever. Decidi e ainda não tinha como, não tinha o que. E era preciso encontrar, e continua sendo exatamente essa pergunta cada vez que termino um livro ou cada vez que termino um texto. O que vai ser agora? Né? Por onde agora? Né? Qual vai ser o próximo, né? O que vem aí? E quem mais lhe inspira no caminho da escrita, de uma forma geral, assim, nesse caminho que você trilhou aí, desde que você começou a escrita mais profissional, assim? Foram muitos, né? Foram muitos, acho que... Você acabou de citar o Milan. Eu não tenho... Milan que acabou de morrer. Infelizmente. Foi uma perda. Uma perda. Na verdade, fez uma vida tão plena, perfeita. Sim. Eu tenho uma obra incrível. Admiração pelo que ele produziu e pelo que ele pensou também de literatura. Mas é isso, eu não tenho muita fidelidade com aqueles que me marcaram. Então, Italo Calvino ainda leio com muito prazer, mas passei mais de décadas sem ler. Milan Kundera também, acho que eu li ali aos 18, 19 anos e voltei pouquíssimo a ele mais tarde. Agora estou voltando justamente para poder escrever sobre ele na ocasião da morte. E é interessante. Vai ser tema de sua coluna? Vai. Que ótimo. Como o prazer da leitura se preserva. Boa, né? Óbvio. Depois eu fiz um livro sobre escritores cegos, que chama Histórias de Literatura e Cegueira,
em que eu abordava o Borges, o João Cabral e o James Joyce. Né? E cada um deles era uma espécie de mergulho na obra deles para poder entender não só a lógica e o princípio, a literatura e a cegueira, mas também para abordar ou adotar um pouco do estilo, para deixar que aquele estilo transbordasse na minha forma de escrever quando eu escrevesse sobre eles, né? Então também acabaram sendo figuras muito marcantes para mim no início da escrita, me deixar emular certos autores, deixar que eles transbordassem estilisticamente na minha forma de escrever, para mais tarde encontrar o meu próprio estilo, né? Sim. Então esses também são autores fortes. Depois Simone de Beauvoir, eu li muito, mais recentemente incrível. Natalia Ginzburg, Sebald. Então, eu vou mudando justamente procurando novas coisas para escrever, para dizer, vou me aproximando de novos autores e deixando um pouco para trás os anteriores. E acho que faz bem, assim, não muito respeito pelas nossas origens nesse sentido. Eu gosto muito desse raciocínio, assim. Eu acho que acho que já falei até aqui uma ou duas vezes, mas a gente tem que respeitar o passado, mas não dá para viver olhando só para ele, né? Claro. A gente tem muita coisa nova acontecendo e é isso que deixa a gente vivo, né? E é isso que deixa a literatura viva e por aí vai, né? E aí esses autores, obviamente, esses grandes escritores inspiraram, né, dentro da escrita, vamos dizer assim. E fora da escrita, quem lhe inspira hoje, assim? Fora da escrita, eu sempre tive um olhar para artistas de maneira geral, né? Para quem de fato escapa de uma lógica produtivista, né? Que impera com tanta força no nosso mundo, quem não está tão preocupado com essa vida acelerada e a resposta imediata a qualquer acontecimento que se julgue importante no cotidiano, porque eu acho que a gente está assolado justamente por isso, excesso de atualidade, excesso de presente. Exato. E uma resposta que precisa ser produtiva a tudo isso. E a arte passa por um outro tempo, né? Ela responde de outra maneira a esse mundo, né? O artista, de modo geral, tem algo de inadequado, de perturbado, de isolado. Fica um pouco aquém do mundo, né? É diferente daquele que responde com perfeição às demandas do cotidiano, né? Exato. É o contrário disso. Eu sempre observei isso, né? A figura de artistas, tentei me aproximar de obras não só literárias, justamente para tentar capturar essa forma de ver o mundo, né? Essa outra forma de conceber o tempo, que me parece essencial. Mas agora, eu sei, você está perguntando figuras específicas e nenhuma está me vindo de imediato. Na música, por exemplo. Bom, na música, eu acho que o Brasil tem uma força impressionante de escritores músicos, né? É verdade, o próprio Chico, né? O próprio Chico tem isso... explicitou isso, né? Evidenciou que quem escrevia música tinha uma força poética impressionante e poderia tranquilamente Caetano transitar para em outra direção e passar a ser romancista. Mas Caetano, Gil, e às vezes intérpretes mesmo, Gal, Bethânia, escreveram à sua maneira, né? Com suas vozes, coisas impressionantes, né? Eu acho curioso que se eu paro para ouvir as músicas estrangeiras, às vezes eu fico me perguntando, quando a gente, sei lá, com amigos estrangeiros, são vários, por que a nossa música interessa tanto aos brasileiros. Os brasileiros são muito endogâmicos, né? No olhar para a sua cultura. E eu sou um deles, de fato, ouço muita música brasileira. E o que me interessa na música brasileira, óbvio, é rítmico, mas é também literário, né? Existe uma força poética ali que é impressionante. E se você vai ouvir muitas vezes a literatura, não, a canção estrangeira, as canções em si, as letras são de uma simplicidade, de uma banalidade, na maior parte das vezes, que quando traduzida para o português, se a gente ouvisse essa música em português, ela se tornaria inaceitável, né? Então, eu acho assim, a gente tem um padrão tão elevado de
de letras em português que eu fico realmente assombrado e gostaria que a literatura brasileira respondesse da mesma maneira, né? Tivesse esse mesmo alcance. Muito legal. Não, até enquanto você estava falando, eu estava dando uma pesquisadinha aqui. Tem o disco do Rubel, né? Que eu adoro, que é também um artista bem novo aí. Ele traz uma música que ele compôs para Torto Arado. Então a música, ele conta a história de Torto Arado numa melodia, num ritmo musical, e ficou lindo com agora esqueci o nome dela, da baiana, que também é maravilhosa. Enfim, é ele, mas eu esqueci agora o nome dela exatamente, mas eu não queria fazer essa desfeita aqui. Deixa eu ver. Com o Rubel, a Lineker e a Lued Luna. Opa. Que fizeram uma música falando de Torto Arado, é linda. Então você vê. Eu preciso ouvir isso. Para você ver como as coisas, como essas coisas também estão cada vez mais se conectando, né? Sim. É muito legal. E o que você está lendo aí ultimamente? Assim, você falou que você está sempre se conectando com o novo e tudo. Quem que você está lendo aí do ponto de vista da novidade? Do ponto de vista da novidade é um bom critério, né? Para a gente não responder. Estou lendo de novo Milan Kundera ou coisas do tipo. Acho que tem um livro deste ano brasileiro que veio com alguma força, que é O Que É Meu, do José Henrique Bortolucci. É maravilhoso. Aliás, a gente vai gravar com ele aqui. Ainda esse mês. Gostei, né? Eu gosto desse tipo de literatura híbrida, né? Um romance que não é propriamente romance, ele próprio nem apresenta como romance, mas a experiência de leitura leva a gente nessa direção. Em vários momentos, o que eu vejo de maior força na literatura contemporânea é esse jeito de misturar ficção com outro registro, outra linguagem, né? No caso dele é a sociologia. Em vários outros momentos, no Svetlana Alexievich, você vai ver a reportagem ali muito presente. Um Sebald, a autobiografia ou a historiografia. Annie Ernaux tenho lido muito, né? Que se vale da autobiografia ou da autossociobiografia, como eu acho. Até algumas pessoas têm comparado até o livro do Zé Henrique com uma narrativa parecida com a narrativa da Annie Ernaux, porque essa mistura ali, né, entre a ficção e não ficção, assim, mas de um jeito muito singular, né? Sim. Acho assim, é um pouco mais íntima a Annie Ernaux, né? A gente sente algo de uma sinceridade, uma verdade na exploração dos próprios conflitos, que é um pouco também o que eu tento fazer na minha própria literatura. O José Henrique, ele faz uma leitura que passa pelo estado de coisas no país também, e eu acho isso muito, muito interessante. Um outro livro forte, bem recente, é A Segunda Morte, do Roberto Tadei, que também me surpreendeu, porque vai lentamente descrevendo uma situação litorânea de um homem que foge da sua cidade para, já velho, tentar... Não é recomeçar, é meio encerrar a distância. E de repente vai se reconstituindo uma vida ali, e ele consegue um outro espaço. Ali é um romance mais convencionalmente romance, né? A gente não tem outras vozes entrando, mas eu achei forte como se reconstitui pouco a pouco a possibilidade do ficcional, do literário, da experiência significativa num espaço de esvaziamento, né? Onde a vida se esvaziou, onde parece ter encerrado, de repente renasce. Exato. É muito interessante, né? Acho que tem um formato novo aí, né? Até semana passada a gente estava conversando aqui com o Gabriel Abreu, que escreveu Triste Não É o Certo a Palavra, acho que o título é esse, que ele mistura também essa coisa, tem a história da mãe ali e tudo, ele pega cartas antigas, ele traz as cartas, ele traz, na narrativa ele traz essa coisa mais do fato que de verdade aconteceu, né? Então acho que é um novo jeito de também contar histórias aí, né, também que tá surgindo. Acho que tem uma inquietude na forma de contar histórias, né? A gente tem visto as mais diversas maneiras de contar histórias. Aí já estou quase citando o nome do podcast, né? Histórias Diversas. De fato, Histórias Diversas descreve bem o que a gente tem visto no mundo da literatura. O que é meio estranho, porque parece banal, né? Em qualquer tempo, em qualquer momento da história da literatura, você pode dizer que o que acontecia eram histórias diversas e o que havia era uma pluralidade. Então, para fazer essa leitura, dizer
dizendo que o que marca o nosso tempo é a pluralidade, é só não ter distância histórica, você não vê o que prevaleceu. Parece que é um monte de coisas simultaneamente. Mas eu acho que hoje, realmente, a marca da literatura é um pouco esse ecletismo, né? Existem várias possibilidades em aberto. É um mundo que renasce, que ressurge, o mundo do romance, propriamente. Então, ele pode ser muitas coisas, e tem sido muitas coisas. Então, você se aproxima de várias maneiras diferentes de escrever. Você citou o Torturado, já é uma literatura completamente diferente da que eu faço ou da que eu estou citando, do José Henrique Bortolucci. Que é maravilhoso, né? Essa diversidade, né? Como a gente está falando aqui, né? Exato. E você vai indo, não sei, Mariana Salomão Carrara, você vai vendo mundos outros surgindo. A própria Aline Bay, que tem uma estética também, diferente de contar a narrativa ali, né, em frases mais curtas. Sim, né? Sim. Então, Tatiana Saline-Neville eu gosto muito também, já há tempos, né, desde que ela escreveu A Chave de Casa, e mais recentemente eu achei muito forte o Vista Chinesa. Sim, muito. Tentando pegar ali o traumático na experiência da mulher e com uma potência grande. Não sei, poderia citar infinitas coisas, justamente porque me parece que está acontecendo uma efervescência e um momento forte da literatura brasileira e mundial. Sim, sem dúvida. Ainda que você possa dizer, está perdendo espaço, a literatura já não é tão importante, a literatura não tem uma centralidade no exercício da cultura. Tudo isso é verdade, mas isso não impede que a literatura em si seja poderosa. E se reinvente, e se remonte aí. E nesse aspecto, você trouxe a questão dessa questão da inovação, da inquietude. Você acha que, obviamente que muda a forma, mas você acha que já foi tudo dito ou escrito em literatura? Essa é uma questão quase eterna da literatura. Tem uma que você pode acreditar, né? Até agora e amanhã alguém dizer alguma coisa totalmente diferente, né? Eu gosto muito de uma passagem do Museu do Romance da Eterna, do Macedônio Fernandes, escritor argentino, em que ele fala: tudo já foi dito, tudo já foi feito, disse Deus e ainda não havia mundo. E então começou. Ou seja, vamos começar tudo novamente. Antes de existir qualquer coisa, antes de qualquer coisa ter sido escrita, já existia esse sentimento de que tudo já foi dito, tudo já foi feito. A gente escreve literatura a partir desse fantasma, dessa possibilidade, porque de fato é tão vasto o que já se produziu em literatura, em arte, em pensamento, que a gente não consegue acessar tudo, né? O que você tem são bibliotecas infinitas, sebos infinitos, livrarias indevassáveis. Você fica enlouquecido. Então você fala, bom, onde que eu posso entrar aqui? E uma das preocupações da arte nos últimos tempos é a originalidade. Então, você tem que escrever algo que nunca foi escrito. Então, como escrever algo que nunca foi escrito sem ter, de fato, a consciência do que já foi escrito? Porque ninguém tem. É verdade. Nem terá. Então, você tem esse desafio. É um desafio que se dá, basicamente, intimamente. Você tem que responder intimamente àquela questão. Não, e é o novo sob a sua ótica, né? Porque você não conhece o todo, né? É isso que você está falando. Exato. Você não tem a dimensão do todo. Você nunca vai ter a certeza absoluta de que o livro que você está para escrever já não foi escrito. Exato. Só que eu acho que a literatura responde também à pluralidade do ser humano. Né? Você nunca vai ter a certeza de que não existiu ninguém muito parecido com você em outro tempo, em outro lugar. Mas mais provavelmente não existiu. Existe uma unicidade. Né? A gente é muito único. O ser humano, é assim que a gente concebe a humanidade. Cada ser humano é bem singular. E, em consequência disso, um livro autenticamente escrito com um impulso autêntico, escrito com uma preocupação propriamente literária, ele vai ser por si mesmo único e singular. Então tem uma garantia de originalidade. Se você não está copiando ninguém, se você não está seguindo o impulso de um autor que você admira e que você quer em alguma medida copiar, imitar de um jeito indecoroso, se você é autêntico com o seu próprio desejo, sua própria voz, o livro vai resultar único. Né? Muito escritor fica aflito quando está escrevendo uma obra, porque escrever um livro demora. Né? Então você pode passar 2, 3 anos e você vai descobrindo que ali do seu lado, um outro escritor que acaba de lançar tinha o mesmo argumento. Né? Você fala, putz,
ferrou, meu livro caiu, vou ter que jogar fora esse esforço de 2 anos. E quando você vai se aproximar do livro e ler, você percebe que não, é completamente diferente. Sempre é completamente diferente. Sempre é outra voz, outro tom, outro sentido, né? Então você consegue se despreocupar em relação a isso. Escreve sinceramente o que você tem para escrever, autenticamente, e o livro resulta diferente dos outros. Sim, sem dúvida, ótimo ponto. Que a gente nunca vai conhecer tudo, por mais que a gente queira, porque é uma quantidade infinita de obras, de textos e etc, né? Tem o conto A Biblioteca de Babel, do Borges, em que a biblioteca era uma biblioteca absoluta, né? Existiam ali todos os livros, e todos os livros pela combinação de todas as letras aleatórias, que combinadas aleatoriamente até o infinito, contemplariam todas as possibilidades de livro do universo, né? Ou seja, cada um dos livros jamais escritos estaria ali presente, e também um monte de livros, uma infinidade de livros que não fazem sentido algum. Isso não muda absolutamente nada que aqueles livros estivessem lá, porque ninguém tem acesso a esses livros. Esses livros precisam ser reescritos nesse caso. Eles precisam ser reinventados, numa espécie de seleção dos livros já ali presentes. Então é isso. A literatura não se esgota, não termina, porque é preciso sempre dizer de novo certas coisas, né? De outros jeitos, é o que você falou, né? Você pode contar, 3 pessoas podem contar a mesma história, e certamente vai ser interessante ali sobre as 3 óticas, porque elas não vão ser nunca iguais, né? Exato. E aí, falando dessa quantidade de livros escritos nas prateleiras, nas livrarias e tudo, o tempo todo a gente está falando, acho que não só na indústria da literatura, mas em todas as indústrias, que essas indústrias estão sempre passando por uma crise, né? Eu acho que a tecnologia bota essa pressão na gente todo dia, de que tudo que a gente fez 3 minutos atrás já é de fato passado, e que a gente deveria estar fazendo alguma coisa nos 3 minutos seguintes totalmente diferente. Que é essa coisa da crise, né? Eu trabalho com propaganda, que é uma coisa que também você tem que ficar muito atualizado o tempo inteiro de tudo, e desde que eu me entendo, que entrei nessa área, que as pessoas falam, a propaganda está vivendo uma crise, né? O jornal vai morrer, a TV vai morrer, o rádio vai acontecer não sei o quê, e o que a gente está vendo é uma transformação, e não necessariamente morte de nada ou de alguma coisa, ou de alguém, né? Claro. E aí, sob essa perspectiva da crise, quando a gente traz ela para o romance, você acha que é ela que mantém o romance acordado e mais em alerta, assim? Para que o romance não caia cada vez menos no lugar mais comum, vamos dizer assim? Sim. Não, interessante. Toda essa ponderação que você faz, associando crise do romance com essas outras crises. Porque você estava falando de crise do mercado editorial, crise do jornalismo, e eu pensava de imediato na crise do romance, que foi o assunto do meu estudo no doutorado, né? Na tese de doutorado, que virou esse livro, Romance, História de uma Ideia. E, de fato, esse é o cerne, né? É a noção criativa que a crise traz, né? Exato. O romance é uma linguagem em crise desde o início dos tempos, desde que foi concebido. Ele é a linguagem de uma crise, né? No século XVII ou XVIII, em qualquer início que se conceba, se concebe a partir de um estremecimento, de um jeito de fazer literatura que já não era possível fazer, já não era aceitável, já não era palatável a todos os leitores. Boa parte está se indispondo com aquela forma de escrever literatura, que é um excesso de imaginação, uma literatura de herói e vilão, uma literatura de aventura. Tudo isso vai cansando, e o romance surge para contar histórias mais verdadeiras, mais reais. Só que não existe uma decisão de como contar histórias mais verdadeiras, mais reais. Então, fica uma batalha interna de romancistas contra romancistas. Qual é a melhor forma de contar histórias que digam mais profundamente o que o ser humano é e o que a experiência no mundo, como a experiência no mundo se manifesta, né? Então, você tem essa disputa, a história dessa disputa, dessa luta por espaço, que não é a luta por quem vende mais livro, é a luta por uma concepção de mundo e de ideia de humanidade, né? Então é uma coisa mais vasta e que vai se transformando enormemente ao longo dos séculos. Então o romance é a história dessa crise, dessa disputa de espaço, e eu acho isso super interessante e responde ao que você está dizendo. A crise, ela é
ela é criativa. Exato. Ela não é o anúncio de um fim. Exato. Ela não é amorosidade. Talvez as coisas terminem por desinteresse. Né? E esse mundo de disputa e de colisão entre visões de mundo, visões de literatura, de linguagem, esse mundo não definha. Esse mundo está vivíssimo. Né? O romance, por isso, depois de muito tempo se anunciando o seu fim, se discutindo a sua morte, o romance está morrendo, é uma pergunta que durou mais de um século. Ultimamente a gente já não fala. Já não. Alguém dirá, a gente não está discutindo porque a pergunta perdeu importância, o romance já não é tão importante. Pode ser. Essa visão negativa não é carente de sentido. Mas pode ser também que ele venha se reinventando de uma forma, às vezes, até que a gente nem percebe tanto. E é por isso que a pergunta parou de existir um pouco também, né? Eu confio na vitalidade do romance. Exato, né? A gente falou aqui do quanto a gente está vendo uma renovação aí na literatura, novos autores e tudo, novos jeitos de contar histórias, não só no Brasil, mas no mundo. E talvez a resposta ela esteja embutida nessa consciência, né? Pode ser também, né? Para mim, com certeza. Tem algo da feitura literária que é própria do humano e a gente não vai escapar dela, a gente vai continuar escrevendo literatura. Em algum momento a gente pode concluir que o que a gente está escrevendo já não é aquela literatura, já não é romance, mas o romance tem sido tão onívoro, come tudo ao seu redor, se alimenta das outras linguagens, incorpora tudo ao seu modo de ser, que é difícil em algum momento a gente determinar, isto aqui já não é um romance, né? E ultimamente ele vem mais acomodado, ele vem mais comportado formalmente, né? Então fica mais fácil achar o que é exatamente um romance convencional e o que são esses outros romances que vão englobando outras linguagens. Seja como for, está vivo, continuará vivo por um tempo enquanto estivermos nós, e nós não somos eu e você, e sim uma cultura e uma forma de existir. Exato, maravilhoso. E dentro dessa coisa da disrupção, assim, na sua opinião, qual foi o último grande momento assim, disruptivo na literatura, mas aí na história? Então, essa é outra questão fundamental para entender os tempos, a arte, etc. A gente tem uma diferença, uma estranheza na nossa época, que todas as épocas ser moderno era ser do seu tempo, né? Em algum momento surge a palavra moderno, e ser moderno é existir hoje. Exato. E produzir coisas ligadas à nossa visão. Então, você é um escritor moderno? Sim, sou, porque eu estou escrevendo aqui ligado ao meu tempo e nas formas que existem contemporaneamente a mim. Só que nas últimas décadas, de repente, a gente começou a julgar que a modernidade ficou para trás. Os modernos não somos nós. Os modernos são aqueles que escreviam e produziam arte no início do século XX, um século atrás. E nós seríamos, não sei, pós-modernos, né? Aí virou esse termo também em disputa, esse termo um pouco estranho. É muito significativo. Por que eu estou dizendo isso, que é um pouco técnico, perdão fica tranquilo. Pela teorização aqui, mas porque, de fato, na nossa concepção de arte, às vezes a ideia de inovação, de renovação, de radicalismo formal ficou para trás. Então as pessoas acham, bom, você quer escrever uma coisa radical, você devia ter existido em outro momento, em outro tempo histórico. Você vê o mercado editorial respondendo a isso. Um livro ousado demais, fragmentário demais, marcado por uma renovação de linguagem muito extrema, a editora não acolhe também. Fala, isto vai perturbar leitores. A gente quer uma coisa um pouco mais ordeira do que isso. Então é um tempo de ordem. Perfeito. Narrativa e ordem literária e formal. Só que eu acho que isso é uma falsa percepção dos acontecimentos de modo geral, porque dentro dessa ordem, dentro dessa linguagem que grita menos e que é menos fragmentária, ainda assim existe um espaço de renovação. Então, o que está acontecendo hoje, em parte, é a acomodação, é a repetição de romances conhecidos demais, de uma literatura conhecida demais, mas, em parte, é também
essa busca mais sutil por uma novidade, por uma modernidade. Então, eu não acho que a gente esteja distante de uma literatura moderna. Muitos escritores, e volto a esse ponto que eu já falei, muitos escritores que estão tensionando os limites do romance para escrever o romance autobiográfico de um jeito bem entranhado e íntimo, o romance historiográfico, o romance ensaio, o romance poesia, né? Uma outra forma de escrita em que o romance faz o que sempre fez, que é abraçar as outras linguagens, mas agora faz com um passo a mais, assim, de uma forma mais extrema, a ponto da gente já nem determinar totalmente se é ou não romance. Isso que é a exceção, porque a novidade é sempre a exceção. Essa confusão é boa, né? Claro. E essa confusão é óbvio que é a exceção no mundo da literatura, do romance. O que está acontecendo mais do que qualquer outra coisa é o romance comportado, o romance convencional. Mas aqui tem um bom contingente de escritores produzindo uma outra coisa, e isso é moderno, isso é novo, né? Muito legal. E dentro dessa coisa de tecnologia, né, o quanto a literatura tá se aproximando da tecnologia, e está muito, né? Você vê hoje, tem muitos escritores que não precisam mais de uma editora, escrevem seus livros e lançam nas plataformas eletrônicas e tudo, como os Kindles, etc. E a gente está falando muito de inteligência artificial também, né? O quanto ela está conectada com a questão da literatura, do texto em si, né? Nesse aspecto, e assim, acho que você falou do momento, né, das coisas do momento. Acho que a inteligência artificial é coisa do momento. Acho que 5, 10 anos atrás a gente falava que a inteligência artificial ia ser coisa do futuro, e agora ela já é coisa do momento, né? Sim. E aí, e você que escreve semanalmente nas redes sociais, pro próprio UOL, qual a sua visão com relação a isso? Assim, o que a inteligência quando a inteligência artificial se aproxima da literatura, do texto, o que é ameaça e o que é oportunidade, assim, na sua opinião? Eu acho que existe um pouco uma falsa ameaça e uma falsa oportunidade. A ameaça falsa é porque se constituiu agora como um fantasma. Agora as máquinas vão escrever os livros futuros. O que é um pouco verdade. Já escrevem livros no presente, e a gente sabe que com o tempo vão ser capazes de escrever livros que vão competir pelo espaço já saturado das livrarias, né? Isso assombra muitos escritores, né? Eu prefiro continuar um pouco desassombrado, sem muita preocupação em relação a isso. Primeiro porque, no momento, a inteligência artificial não se mostrou suficientemente inteligente. Né? Então, em produção literária, você vê pouquíssimo humor ou nenhum humor, pouquíssimo lirismo ou nenhum lirismo, só tentativas canhestras de lirismo e de humor que não funcionam da parte da inteligência artificial. E basicamente um uso muito precário do fundamento da literatura, que é a ambiguidade, né? Uma palavra em literatura, uma palavra diz mais do que o seu sentido primeiro. Ela tem que dizer mais, ela tem que sugerir coisas. Exato. E a tecnologia ainda não é capaz disso. Não está se mostrando apta a isso. Eu não desconfio que vá ser. Então, com o tempo, talvez venha a ser. E justamente emulando outras formas de escrita, se tivesse acesso à biblioteca mundial, né, a tudo que já foi produzido na história da literatura, seria capaz de ler aqueles livros que a gente não conseguiu ler na completude. Seria capaz de conhecer tudo e de remontar obras com um novo argumento que você oferece para a máquina. Ela seria capaz de escrever livros incríveis. Eu não duvido que chegue lá. O que eu duvido é que esses livros sejam de fato interessantes aos leitores. Sobretudo nessa lógica que a gente vem mencionando aqui constantemente, que é a lógica da arte. O que me interessa em arte é ter acesso e contato com um outro ser humano, com uma outra individualidade, com uma subjetividade. Estilo, né, também. Não só o estilo, a existência desse sujeito que está se manifestando em arte, que se pode se manifestar numa música, num quadro, numa escultura ou num livro. Me interessa a subjetividade manifesta, né? Isso que para mim é o cerne da arte. Se a gente apaga a subjetividade e esta obra me vem de uma máquina, eu pessoalmente me desinteresso e sinto que boa parte dos leitores se desinteressa, né? A gente não vai ter curiosidade
a gente tem uma curiosidade rápida para lidar com o que a máquina produziu. E depois, suponho, impaciência. Se deixar envolver totalmente pela trama e pelas frases compostas por uma máquina, eu não me imagino. Porque o tempo inteiro que eu estou lendo um livro, eu quero saber o que aquele autor quis me dizer. O que havia de sentido, de propósito naquilo. O que a inteligência nunca vai alcançar é propósito. Ela nunca vai ter uma razão para escrever aquilo, exceto o fato de ter sido inventada para isso. Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que tem uma questão... É a mesma inteligência ali trabalhando sobre quase uma mesma ótica, porque é tudo que está guardado aqui dentro, né? Que ela pega tudo para produzir aquilo. E o que a gente vê na escrita, vamos dizer assim, na escrita humana, é que sim, tudo faz parte de um aprendizado dos escritores, mas cada um impõe ali o seu jeito, o seu estilo e tudo. E eu acho que isso é único. E isso, acho que eu posso estar falando aqui coisas que do futuro realmente a gente não sabe até onde ele vai nesse aspecto. Mas eu acho que a curto, médio prazo, dificilmente a gente vai ter esse tipo de coisa, né? O mecanismo de que se vale a inteligência artificial, que é o da palavra provável, né? A combinação mais provável entre termos que vai fazer o texto soar bem escrito, palatável, fluido, né? Então funciona assim, ele vai combinando palavras tal como elas costumam ser combinadas, da maneira mais típica. Só que a literatura, ou a literatura artística, ela se faz pela palavra improvável, pela palavra atípica, a combinação inesperada de palavras. E isso a máquina não consegue fazer, senão aleatoriamente, porque ela vai fazer isso sem um propósito. Se você orientar ela falando, bom, então não use o critério da palavra comum combinado com essa outra. Use outro critério, da palavra incomum vai virar uma coisa arbitrária demais. Sim. Justamente esse é o momento em que você tem a invenção, né? Romper com aquilo que já se sabe, com aquilo que já se espera, dentro de uma frase, e construir a frase com outra palavra inesperada, atípica. Isso não parece que a máquina seja capaz de produzir, pelo momento. Sim, sem dúvida. Ótimo ponto, excelente. Falando aqui um pouquinho do romance Uma História de uma Ideia, adorei, inclusive, aprendi muito com ele. Obrigado aí. Obviamente você traz aqui grandes referências de grandes escritores, clássicos e tudo. E eu queria te perguntar assim, quais foram os clássicos que mais marcaram assim, você como pessoa e você como escritor? É curioso, porque para mim, de fato, isso foi uma viagem de 4 séculos, né? Acompanhando 4 séculos de escrita de romance. E é inevitável... Só um parênteses, adorei as curiosidades, as questões entre os próprios escritores, Shakespeare e Tolstói. Exato, essas disputas são maravilhoso. Que você acha que todo mundo teria um grande respeito uns pelos outros. Pelo contrário, eles estão se digladiando, disputando, se odiando às vezes. Tolstói escrevendo sobre Shakespeare é impressionante, né? Porque o Shakespeare se tornou essa figura inatacável, ninguém se mete a falar dele, mas um sujeito gigantesco como Tolstói pega aquilo nas mãos e destrói, né? Exato. Eu acho isso muito impressionante. Sim. E sempre forte. Ou o encontro entre Proust e Joyce, né? Sim. Duas mentes brilhantes do início do século XX, vai haver o grande encontro entre os dois, uma enorme expectativa do que eles vão conversar um com o outro, e os dois estão de mau humor, um reclama que está com dor de barriga que não passa, o outro comenta alguma trivialidade sobre burgueses e o seu consumo, e ninguém se interessa um pelo outro, um vai embora, acabou o encontro, não houve nenhuma transcendente discussão. Essa parte é interessantíssima da biografia dos autores, né? Onde falha a vida deles. O que eu dizia é que nessa viagem de 4 séculos é inevitável que eu vá me aproximando cada vez mais e me identificando cada vez mais à medida que o tempo passa. Né? Então eu tive, de fato, dificuldade de me vincular com aqueles escritores que estava lendo do século XVIII, né? E que nos dizem pouco, né? Richardson, Fielding, Defoe, autores que não chegavam a falar. E caminhando para o século
XX mesmo, quando chega Joyce, Kafka, Virginia Woolf, ali a coisa ganha uma força, né? De novo, aqueles que a gente chama de modernos, ali era o que mexia em mim, era o que me fazia voltar e estudar essa história, né? Então, eu fui descobrindo um monte de figuras que me cativaram, né? Flaubert é uma figura muito cativante também, tanto na literatura quanto fora dela. Balzac, com a ideia de narrar o mundo inteiro, né? É uma coisa um pouco absurda, é quase um maníaco, um louco, né? O propósito literário dele é uma loucura absoluta. E o estranho é que todo mundo acha que ele fez. Não, claro, ele conseguiu narrar o mundo inteiro na sua completude. Não conseguiu, não conseguirá, ninguém nunca vai fazer. Ninguém nunca vai fazer. Nem o romance inteiro, todos os romances de todos os romancistas vão conseguir fazer isso que ele queria fazer sozinho. Mas ele tinha essa ambição, e essa ambição é bonita, né? Então, tem vários, eu me identifico com várias pequenas questões de diversos autores. E a obra específica? Alguma obra específica? Por exemplo, em Balzac, Eugénie Grandet é um belo livro. Gosto muito dele. Mas minha identificação e minha admiração maior vão chegando com o tempo, né? Então, ali Proust, eu acho a gente já tem um grau de excelência literária que a gente não encontrava propriamente antes, né? Joyce, Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, os pensamentos, os ensaios da Virginia Woolf são de uma força enorme. Kafka, né? Kafka é outro que faz parte dessa história da literatura e você não precisa ler com nenhuma veneração, ele acontece diante dos seus olhos. Exato. Né? Você começa a ler a Metamorfose, que a gente pode ler aos 15 anos de idade, e aquilo tem realmente um poder gigantesco. É isso, essa forma de falar da literatura que não é uma forma altiva, inacessível, inalcançável. Pelo contrário, quando ela funciona, ela é forte no instante mesmo, no momento em si. Né? Então, gosto desse. E citei aqui Macedônio Fernandes antes, né? Quando falava de tudo já foi feito, tudo já foi dito. Ele também tem um livro estranhíssimo e muito rico, que é esse Museu do Romance Eterno. Demais. Pegando esse gancho aí dos grandes clássicos, eu vi uma pesquisa da Goodreaders ultimamente, que eles lançaram os 100 livros mais abandonados em 2023. E 90 a 95% deles são os grandes clássicos, né? Sim. Onde você acha que está essa... O que soa assim para você? Por que as pessoas abandonam tanto os clássicos? Não conseguir se conectar com a escrita? São as quantidades infinitas de páginas? Onde você acha que está ali? Ou tem algum outro ponto que você acha? Eu entendo. Acho que é perfeitamente respeitável. Eu começo entendendo o ímpeto de largar livros, porque eu largo livros com absoluta tranquilidade. Eu ia te perguntar isso. Não tenho nenhum problema em parar a leitura no meio. Às vezes até de livros que eu estou gostando. Não é uma rejeição ao livro, mas eu sinto que o livro já me disse o que tinha para me dizer. Não estou particularmente curioso para seguir. E esse mundo é vasto demais para você brigar para continuar lendo algo. De repente, outra coisa na minha cabeceira, lá separada, esperando leitura, me atrai. E aquele fica de lado sem que haja desapreço. Faz parte. Eu respeito o livro que largo. Outros eu largo com imensa vontade. Eu largo para largar mesmo. O Macedônio Fernandes, no Museu do Romance Eterno, ele disse que escreveu esse livro para ser o livro atirado com mais força ao chão. Ele queria que as pessoas odiassem o livro. Que demais. Ele estava brincando com isso. É uma história que se adia infinitamente. Nunca acontece a história. É um prefácio, outro prefácio, uma nota do autor, uma advertência. O livro vai acontecendo dessa maneira, 150 páginas desse jeito, antes de chegar a uma história que, na verdade, não é história nenhuma. Então, ele é para ser odiado. E esse tipo de literatura a gente aceita menos. Acho que aí vamos chegar num ponto importante desses clássicos. Não necessariamente eles foram lidos para serem amados, para a gente ter um envolvimento. Foram escritos para serem amados, para a gente ter um envolvimento absoluto com a história. Às vezes eles são escritos para serem perturbadores. Exato. Se você vai ler Samuel Beckett, o que ele está querendo é justamente te perturbar e te deixar um pouco arredio, infenso àquela
leitura. Ele não é para você se entregar e fruir. Olha só que delícia. E a gente tem um pouco, no nosso tempo, uma ideia de literatura que é da fruição, né? Do prazer, do gozo da leitura, que não é necessariamente a experiência que os outros autores estão oferecendo. Então, há vários fatores para isso. Tem a distância temporal, a incompreensão daquele mundo, a incompreensão daquela linguagem, né? Então, essa distância, mesmo quando os livros eram feitos para serem palatáveis, a gente pode não se vincular com eles, mas tem toda uma outra sorte de livros escritos para produzir outro efeito que não o encantamento, que não a beleza, né? A gente não está mais procurando isso durante muito tempo. Então, vai ler esse tipo de coisa de um século atrás, você não vai encontrar o mesmo prazer que você deseja hoje, né? E todo tipo de razão para você não se vincular com um livro existe, eu acho perfeitamente respeitável. A literatura tem que ser um pouco dessacralizada, a leitura tem que ser dessacralizada. A gente não precisa achar que a gente tem nas mãos uma obra que merece todo cuidado, respeito e ler com a maior cerimônia, né? Pelo contrário, pega os livros nas mãos, lê, explora, pula a página quando não está bom, vai entendendo aquilo que tem nas mãos, e se for preciso largar, larga, e se for preciso seguir, segue. Maravilhoso isso que você trouxe. Eu adorei essa coisa de entender que um livro já deu recado, na sua opinião, naquele momento, e tá ok, tipo, próximo, né? Mas isso vou fazer também a ressalva, né? Em diversos momentos eu larguei livros, porque eu largo muitos, e fui retomar mais tarde, porque não era por desapreço, ou precisei ler até o final para escrever a respeito, ou porque o autor é meu amigo e você precisa ler para comentar ou qualquer coisa assim. E muitas vezes também os finais surpreendem. Jogar fora um livro porque ele parece já ter dito o que tinha para dizer, às vezes é jogar fora o melhor de um livro. Sim. Os livros são muito diferentes uns dos outros. Sim. Eles produzem os seus efeitos de maneiras diversas. Então pode acontecer de você perder o essencial de um livro. Pode acontecer, não. Você lê até o final e conclui, não, eu tinha razão na primeira vez. Ele já tinha dito o que tinha para dizer. Mas ainda assim, vale a... mas o que eu gostei do seu ponto é essa coisa mais do desapego. Entendendo que sim, se você abandona uma história no meio, pode ser que tenha coisa muito legal na continuação dela que você vai perder. Mas a questão do desapego, né? De você ficar mais livre com o livro, né? Totalmente. Não ficar nessa coisa tão agarrada até porque ali. fico com medo de entrar em certos livros. Eu não vou começar a ler Proust, porque se eu começar agora, eu me obrigo a terminar, eu vou passar 2 anos lendo. E se eu não estiver gostando, acabou a literatura para mim por 2 anos. Exato. Então, eu vou ficar me sacrificando. Então, eu leio muitos livros simultaneamente. Às vezes eles vão ficando de lado. Algum deles que eu podia até gostar vai ficando de lado porque outras coisas estão vindo, estão entrando. Sim. E eu acho que eu gosto muito mais de literatura desse jeito, né? Sem um compromisso obrigatório com cada livro a cada momento. Estou lendo quando eu terminar, finalmente eu vou conseguir chegar a ler aquele outro que me atrai enormemente, está ali do meu lado. Se ele me atrai enormemente, eu leio, né? Eu não vou esperar tanto. Sim, excelente, muito bom. E aí, qual foi o último que você abandonou? Você lembra? Eu estou numa história de tá abandonando. Aproximações e abandonos. Essa é uma confissão complicada, porque eu inclusive disse aqui da Natalia Ginzburg como uma autora que eu admiro muito. E admiro, eu leio os ensaios dela com uma enorme veneração. Acho que ela tem uma impressionante força. Só que tem o livro central dela, que é o Léxico Familiar. Sim. É difícil, que não me conquista ainda. tanto. É difícil, ele não é tão difícil, ele é fluido. Ele é tranquilo, só que ele não me conquista tanto quanto os ensaios. Os ensaios são densos de sentido. E o Léxico Familiar tem uma certa leveza no comentário sobre a história da família e sobre a forma como a família se relaciona. E eu já larguei algumas vezes. Eu volto. Não larguei de fato. Eu volto. Já apreciei várias páginas e depois deixei de lado. É um livro estranho, porque ele é tão fácil e bom e as pessoas ao meu redor leram com imenso prazer. E eu tenho ambivalência em relação a ele. Esse é um dos livros que larguei, que estão ali esperando
reconquista. E que ok, né? Na contramão dos clássicos, né? A gente tem hoje tem observado aí principalmente os adolescentes, os jovens adultos, vamos dizer assim, ali até os 20 anos e tudo, muito conectados com obras como a da Colleen Hoover, né? Heartstopper, eu tive agora na Feira do Livro de Lisboa e vi muitos adolescentes na feira, o que é uma boa notícia, porque pessoas jovens muito conectadas com a literatura, e muitos deles, talvez 90% deles, carregando em seus braços essas autoras e essas obras, né, que tem uma linguagem ali, obviamente, está conectando muito com esse tipo de audiência, com esses grupos. Na sua opinião, isso também é literatura? Colleen Hoover também é literatura? Não tenho a menor ideia. Eu realmente não tive. Vou ter que ser absolutamente sincero. Não conheço essa autora. Deve ser uma falha minha. Deveria conhecer, já que está na mão de tanta gente, mas não faço ideia. O que eu com certeza não faço. Mas vamos trazer para a leitura do que está conectando as pessoas mais jovens. O que eu não faço é discriminação do que é ou não literatura. Ah, boa. Se isso é literatura, é literatura. Está se oferecendo como literatura. Se as pessoas estão lendo, é literatura. A arte já se tornou tão complexa nos últimos tempos que a afirmação de que é arte, se um artista apresenta como arte, a gente aceita. Quem é a gente para discutir isso? A gente passa então a discutir se isso é boa arte ou não é, ou se isso faz sentido como arte ou não, que tipo de experiência propõe. Não vou arriscar aqui dizer que tipo de experiência essa mulher que eu não li traz. Mas a gente vê muito de uma literatura que é convencional demais, que é meio próxima lá das origens do romance Água com Açúcar. Tinha um quê disso? Um sentimentalismo. Sim. No romance do século XVIII. Ele nasce assim, contando histórias de amor. Exato. E contando histórias que tentam ensinar o amor, né? É uma espécie de pedagogia do amor que se vê com muita força em certos best-sellers contemporâneos. Verdade. Eu não sei se é disso que a gente está falando. É também isso. Tá tem bom. bastante essa conexão. Bastante. E aí, às vezes é isso, a origem do romance no seu sentimentalismo, misturada com um pouco mais de imaginação, de aventura, né? Que mistura, portanto, o registro do romance realista e do romanesco, que é essa história em que os personagens são mais... há um certo maniqueísmo, né? O bom e o ruim, o herói e o vilão, a aventura, a peripécia, é muito rápido, acontecem muitas coisas e etc. Então tem uma mistura de registros que continua sendo há séculos o que mais vende. Só que isso se relaciona muito pouco com o que mais se valoriza. Né? Então, o que mais vende, o que mais se valoriza são coisas que passam ao largo uma da outra. Por isso que eu estou aqui, eu presto muita atenção na literatura contemporânea, mas eu não estou sabendo exatamente o que mais vende no mundo da literatura. Isso é uma coisa que passa bastante ao largo. Perfeito. Só alguns fenômenos recentes associam as duas coisas. Você citou um deles, o Torturado. Desde o início do século a gente teve alguns acontecimentos assim. O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, que era a preço de crítica e de público. Sim. E aí são fenômenos que a gente para entender o que aconteceu ali. Sim, perfeito. Ótimo ponto. Acho que você trouxe um ponto super importante, porque acho que no final é isso que está conectando as pessoas, né? São os mesmos pontos lá de trás, talvez sendo trazido agora sob uma ótica que essa galera está se conectando muito mais. Dentro do romance História de uma Ideia, tem uma frase que eu gostei muito, que você coloca assim: todo ponto final é sempre um ponto de intermédio. Eu adorei isso. E eu queria te perguntar, nas suas narrativas, nos seus romances, como é que você define o ponto final delas? Interessante essa questão, porque de fato, como as minhas narrativas são bastante autoficcionais e se valem da experiência de vida, tem um dado momento em que você termina, narrei até aqui, e a partir daqui não narro, mas é evidente que a vida continua, é evidente que seria possível seguir. A tentativa é construir uma lógica interna do livro que cumpra o seu propósito, né? Então, o que eu tenho para dizer
que se relacionem internamente aqui e que se encerre num dado momento. Porque a vida realmente é esta continuidade de experiências, essa sucessão de acontecimentos caoticamente ordenados. Né? Então você tem esse mecanismo que não é facilmente transformável em literatura, né? Em trama. Eu estou me valendo dessa matéria, essa matéria vital para criar obras literárias. É preciso fazer recortes. Esse recorte, para mim, está no sentido do que eu tenho para dizer. Perfeito. Não está na experiência em si. Não é que em algum momento eu olhe para a minha vida e digo, aqui acabou algo. Nada acaba nunca. Todo ponto final é sempre um ponto intermédio. É, né? Muito bom isso. Então, a coisa segue. Só que... O livro de fato nunca acaba, né? O livro dessas, se você vai conceber assim... E o que é muito estranho, justamente porque as pessoas começaram a narrar muito as suas próprias vidas, as experiências fundamentais da sua existência, e isso passou a ser o cerne de boa parte da literatura contemporânea. E a primeira estranha ideia é de que cada um teria um livro para escrever sobre a sua vida. Então, e agora que você já escreveu o livro sobre a sua vida, que outra coisa vai escrever? Bom, uma vida contém infinidade de livros, infinidade de experiências. Quanta coisa ao Daqui a um ano eu posso escrever um outro livro desse último ano, inclusive. Este último ano é uma nova vida, e além disso, que imensidão eu deixei de fora dos livros. Porque não cabia, porque não fazia sentido. Ninguém consegue contemplar tudo. Às vezes você já narrou, você acha que você narrou o cerne da sua experiência, as experiências mais importantes, aquelas que você podia elaborar, e deixou de fora a central. Você não percebeu ainda. Eu me dei conta disso, narrei em Procura do Romance uma coisa bem umbilical, né? A experiência do escritor procurando o seu romance. Sim. Depois, em A Resistência, era uma coisa familiar, né? A partir da figura do meu irmão, dos meus pais, uma questão de adoção, de resistência à ditadura militar, de exílio. Eu nasci durante o exílio dos meus pais aqui no Brasil. E mais tarde fui vendo que o que eu estava deixando de fora, achando que estava narrando a minha vida inteira, o que eu estava deixando de fora com muita força era a minha relação amorosa. Uma relação de 20 anos que passava ao largo, praticamente, nessas obras, nesses livros. Em A Ocupação, que veio na sequência, eu elaborei um pouco, mas só um elemento, um momento dessa relação e alguns aspectos dela. Mas uma relação de 20 anos, ela é tão gigantesca em vários assuntos, em várias questões, tão complexa, inclusive. Né? Sem dúvida. Tão em todos os aspectos, literalmente. Todos os aspectos, e passando por tantos momentos diferentes, que para mim é evidente que o essencial da minha experiência no mundo, das minhas relações interhumanas no mundo, eu ainda não abordei literariamente. Nem sei se vou conseguir abordar, que é uma outra questão. Mas é isso, a vida é uma infinidade. Você não consegue contemplar ela nos livros, por isso você continua escrevendo. Sim. Né? Não, mas eu acho que você está conseguindo resgatar isso, assim, bastante. Por exemplo, no Lembremos do Futuro, tem bastante essa coisa da sua relação com as filhas e tudo, né? Tem uma cena que ficou assim meio na minha cabeça, a cena do vizinho que chora, da inquietude das suas filhas e tudo. Então, assim, eu acho que a gente começa a sentir isso muito evidente, assim, quando a gente vai passando pela sua obra, assim, sabe? Porque para mim aí tem uma mudança, um marco, que é começar a escrever crônicas semanais. Coisa que eu me dedicava estritamente a livros e a crítica literária, a pesquisa, estudo, etc. E escrevi os meus romances. E na pandemia, quando fechado em casa, com 2 filhas pequenas, uma de 6 meses, eu falei, putz, a literatura acabou para mim, não vou conseguir mais escrever nesse contexto, é impossível na pandemia aparecer. Eu li essa frase, eu acho que eu consegui entender um pouco do seu desespero, assim, quando eu li também, tipo, e ao mesmo tempo eu também fiquei meio desesperado, né, porque vi uma pessoa como você, que escreve como você, chegando nessa afirmação, é um assombro não só para você, mas para todo mundo que está esperando a sua escrita desse lado, sabe? Porque tem uma espécie do sentimento, o inchaço do presente naquele momento, parecia que a nossa vida inteira estava mudando, né? Que não ia voltar à normalidade, justamente, a gente não ia recuperar uma rotina.
O que é um pensamento estranho, mas ele existia na época. E para resistir a isso, eu falei, bom, se eu nunca mais vou conseguir escrever literatura, eu preciso me obrigar a isso. Aí eu tinha recebido lá um convite anos antes para escrever a coluna no UOL, que eu tinha deixado passar, e ali eu falei, bom, vocês topam? Ainda está de pé esse convite, porque agora eu quero. E passei a escrever. É uma experiência estranha escrever semanalmente e me coloca justamente em confronto com muitas formas diferentes de escrita e com essa elaboração da vida cotidiana, dessas relações, outras que ficavam de fora dos romances, da relação com as minhas filhas, com a minha mulher, etc. Está ali mais presente. Muito legal. Mas ainda também não descobri se consigo conciliar com a produção de outra coisa, então é capaz de eu a qualquer momento chutar essa resgatar e falar, chega, agora não quero mais, quero voltar para essa outra coisa. E eu acho que a gente tem que respeitar esses momentos. E é isso que é maravilhoso também, eu acho. É esse caminho de ida e volta, esse caminho de bifurcação, sabe? Que é isso que deixa a vida mais interessante. E obviamente que isso é refletido diretamente também nas obras literárias. A Ocupação, que esse livro aqui, aliás, as capas estão lindas, viu? Olha aí essas capas, que bom. Olha que maravilhoso isso. Nossa, tá muito bonito, sério. Não que os outros não sejam, mas essas duas aqui eu achei simplesmente maravilhosas. No Ocupação, você troca uma carta, tem uma troca de carta sua com o Mia Couto, né? No próprio livro você abre a epígrafe com 2 citações dele. Qual a sua relação? Primeira carta é maravilhosa, a sua carta e a carta de volta. Aliás, tem um vídeo no YouTube, o próprio Mia lendo a carta, que eu achei genial, eu ouvi umas 10 vezes. Sim. Assim. Legal. E eu queria te perguntar qual a sua relação com o Mia, com a obra dele, e aproveitar quem ainda não está conectado com o Mia, que livro dele você recomenda para começar, para entrar no trabalho dele, assim? Tá. Bom, a minha relação com o Mia é meio estranha. Ela se produz de uma forma estranha. Porque eu era leitor, simplesmente, gostava das coisas que ele escrevia, ao mesmo tempo concebia ele como um escritor bem diferente de mim, né? Outra coisa, outro mundo, uma imaginação e outra capacidade de olhar para o outro, completamente diferente na proposta literária. Sim. Só que, de repente, eu fui chamado para participar de um programa cultural em que ele era o mentor e eu seria o que eles chamam de proteger, né? Então a gente estaria em diálogo para eu escrever um livro futuro que foi A Ocupação, né? Era o que eu estava escrevendo, começando a escrever naquele momento, e ele me orientaria nessa escrita ao longo dos anos, né? O programa era super interessante, deixava a gente em diálogo constante, a gente se encontrou e o mais interessante era ver ele em ação, né? Fazendo pesquisa. A gente passou um mês praticamente numa ilha nos Açores, a Ilha Terceira, em que ele pesquisava a história de Moçambique. Ele estava escrevendo uma trilogia da história da fundação de Moçambique como país, e era bom ver ele andando pelo mundo, conversando com as pessoas, que é uma pessoa muito sensível, cálida, assim, nem um pouco dada a estrelismos, né? Verdade. E, ao mesmo tempo, escrevendo, né? Era um momento que eu estava meio em crise, não estava escrevendo muito, produzindo muito, tinha acabado de nascer minha primeira filha, isso é um pouco conturba um pouco os pensamentos, então eu tinha que escrever esse livro, mas não estava escrevendo propriamente. E ele estava, né? Ele estava produzindo. Estava de fato nascendo uma outra coisa ali, eu não estava contando para pensar em outros nascimentos. Exato, um pouco isso. Estava adiando outros nascimentos. E ele estava escrevendo muito. Essa trilogia dele sobre a história de Moçambique no fim das contas é um grande romance de 1000 páginas, né? Sim. E ele escreve de uma outra maneira. Para mim é assim, a procura da palavra justa, em que eu escrevo um parágrafo por dia e se nesse dia um parágrafo tá bom, eu saio contente. Ele escrevia muito mais copiosamente. E foi me dando ali, oferecendo, generoso. A gente inverteu um pouco, já que eu não tinha nada para apresentar, ele me apresentava a escrita dele e eu fui vendo ali os bastidores da produção literária dele.
Mas era isso. Um autor completamente diferente de mim, que eu admirava muito, e que ao mesmo tempo me convocava a ser outro. Sim. E esse livro fala dessa vontade de ser outro, de se aproximar dos Total. outros, de deixar a voz dos outros ocupar a nossa voz. E a ocupação é isso também, né? Então é abrir, deixar de escrever tanto sobre mim, só sobre mim, e abrindo espaço para as outras vozes, as próximas primeiro, mas também as distantes, os ocupantes dessa ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo, esses imigrantes, refugiados na cidade de São Paulo. E aí, num dado momento, eu pensei, o último passo dessa ocupação de outras vozes dentro do meu livro é a ocupação que outro autor vai fazer das minhas páginas, né? Sim. Então eu escrevi a carta ao Mia e convidei ele a escrever uma carta que seria um capítulo do livro. Esse escritor que tentava controlar cada palavra, neste caso não teria nenhum controle. Ele ia escrever o que ele escrevesse e ia entrar. Óbvio que é mais fácil quando se trata do Miyakoto do outro lado. Sim. Ele vai saber bem o que escrever. Exato. E a gente um texto lindo. Entende que vai né? O que vier vai ser bom, o tipo que vier isso. vai ser bom. Mas é isso. Mas é também essa concessão do controle numa outra direção. Legal. De fato, o que a carta dele traz, ela altera certos equilíbrios do livro. Né? Então, porque ele remete a um tempo muito mais presente. Eu estava escrevendo mais sobre o Brasil 2016, 2017. Ele traz Bolsonaro. Ele traz. Então, ele traz coisas que falam de outro tempo. Questão e eu acho da Amazônia, né? Exato, tudo, da queima da Amazônia. Ele traz para um Brasil bem mais contemporâneo. Mas, ao mesmo tempo, essa perturbação do equilíbrio do livro é boa. Eu acho que veio para enriquecer. Eu acho que é o que você falou, uma estranheza boa ali. Até na carta dele é uma estranheza boa, assim, né? Acrescenta complexidade, que eu acho que é uma busca fundamental do romance contemporâneo. Sim, o romance contemporâneo tem que ser complexo para dar conta da complexidade da experiência. Se a gente simplifica demais, a gente apaga a experiência humana. Eu adorei, muito mesmo. E de novo, assim, eu acho que a gente está falando aqui bastante desde o começo de formatos, né? E para mim aqui tem um formato. Essa coisa da troca da carta e tudo. E não necessariamente a carta dele é uma carta que se refere diretamente ao que se leu até ali, entendeu? Literal. Isso que é bom também, né? Eu adoro quando você traz para o tempo verbal o ocupar, né? E ocupar o outro, ocupar a si mesmo. Eu acho que o Mia ocupou o espaço que lhe foi concedido. E tá tudo certo. Eu gosto, em cada um dos meus romances tem um momento em que o romance ou o livro pensa a si mesmo, né? Eu gosto desse gesto, o gesto metalinguístico, que me parece produzir um outro tipo de contato meu com a minha obra, com o meu texto, do leitor comigo, do leitor com o texto, reconfigura as coisas, né? Tem boa parte do romance contemporâneo ou não, do romance convencional, é o apagamento disso, né? Você não sabe que existe um autor produzindo um livro. Eu gosto dessa consciência, né? Da consciência do artifício e de uma discussão desse artifício. E ali, na ocupação, enquanto a resistência, por exemplo, os personagens aparecem, o pai, mãe, leem o livro, discutem o livro, né? Tem um momento disso em que o livro também se complexifica, justamente porque ele se reconhece e não se reconhece. Então você tem uma dimensão ficcional, não ficcional, com força. E eu estava pensando, como fazer isso em ocupação? Nessa relação com o Mia, eu achei que ali podia aparecer a discussão sobre o próprio livro. E o Mia, nos livros dele, escreve muitas cartas, né? Os personagens trocam cartas. Muitas. Eles ficam trocando cartas constantemente. Nossa, eu acabei de... Desculpa só te interromper um pouquinho. Eu acabei de ler Um Rio Chamado Tempo. Sim. A história, a carta do pai, o pai avô e tudo. As trocas todas, a carta dos tios. É maravilhoso demais. Então, é isso. Eu resolvi fazer na forma de cartas com uma espécie de piscadela ao Mia para incorporar o jeito dele, perfeito. Um pouco do jeito dele. Ficou de fazer genial. Aqui, carta para ele e carta dele para mim. Ainda que, obviamente, isso não tenha sido cartas, né? Mas, enfim. Mas tem uma ideia. Acho que a ideia se cumpriu a ideia. Claro. Maravilhoso. E qual livro... deixei de responder, né? Essa pergunta. Qual o livro dele? Qual o livro dele? Eu comecei pelo Terra Sonâmbula, que é fundamental porque
traz o universo e é um livro mais curtinho fantasioso. também, né? Também do ponto de vista de páginas, vamos dizer assim. Sim. E traz o universo de fantasia, mas ao mesmo tempo muito calcado no realismo da experiência de Moçambique, para entender a independência, o caos do país também, a dor do país. Tem algo ali no Terra Sonâmbula. Mas eu gostei também muito do Último Voo do Flamingo, que é um pouco mais leve, um pouco mais palatável. Poderia recomendar também entrar por ali. Perfeito, tá ótimo. A gente tem um quadro aqui que a gente chama ele de 3Es, eu queria pedir para você citar 3 livros. Um livro para enaltecer, tipo que você gosta muito ou foi muito importante para você. Um livro para emprestar e um livro para esquecer. Eu tenho que parar para pensar. Para enaltecer. Para enaltecer, tanta coisa para a gente enaltecer, né? Sim, e que bom, né? Que bom. Eu vou ficar com... Se a gente tivesse com muita coisa para esquecer, teríamos um problema. Eu vou ficar com Annie Ernaux de novo, já que é que tem ultimamente me marcado com mais força, a última leitura mais inesquecível, e dela Os Anos. Os Anos, que é maravilhoso. Que tem mais complexidade do que os demais. Sim. Eu gosto dos outros livros dela, eu gosto de tudo que eu li até agora, mas Os Anos consegue atravessar um século de experiência que é dela, familiar, é individual, é familiar, é social, é de um país, mas é também de todos nós, em alguma medida, nesse jeito de narrar com o nós que ela tem. Né? Ela não... tem uma timeline importante ali que você vai acompanhando a história dela com a história que estava acontecendo na Europa, na França e tudo. Muito legal. E é isso, fala muito desses caminhos que temos feito todos. E eu gosto desse plural, né? Ela narra no nós, que é uma raridade no mundo da literatura. Eu acho super interessante a estabilidade desse nós. Que nós é esse? De quem que ela está falando? Às vezes é absurdo aquele nós, mas isso é muito rico. Né? Legal, ótimo, boa. Para emprestar. Emprestar é para perder ou para emprestar é um que você gosta muito, que você fala, isso aqui provavelmente para quem eu passar vai gostar. Eu gosto, aí vamos para outro tempo e outro tipo de experiência de leitura. Bartleby, o Escrivão, é um livro que eu indico para todo mundo, né? Esse eu não li ainda, vou anotar aqui também. O Herman Melville, que escreveu, né? Que escreveu Moby Dick, ele depois, ou antes de escrever Moby Dick, salvo engano. Moby Dick é um livro portentoso, gigante. Sim. Bartleby, o Escrivão, é uma novelinha, quase um conto, mas costuma ser publicado como livro avulso. E é a história de um sujeito que se recusa, que diz não, né? Então, prefiro não, é o bordão dele. Um escrivão que trabalha no escritório, vão pedir para ele coisas, ele prefiro não. Tudo ele responde, prefiro não. E aquilo vai sendo levado ao extremo. E é muito estranho entender se ele é um incapaz ou se ele é um resistente, né? Então é a força, a ambiguidade daquele gesto de dizer não para tudo, se recusar a tudo. E eu acho esse livro magistral. Demais. Perfeito. Não li ainda, já anotado então, aqui para minha lista. É um desses que, se a literatura às vezes vai perdendo sentido, você não está se entendendo, você está lendo coisas que desagradam, de repente pega esse. Pega esse que vai. Para mim foi isso. Acho que a gente relembrava, antes de começar a conversa, o tempo que eu trabalhava na Folha de São Paulo e tem que ficar lendo ininterruptamente livros que não necessariamente te interessam. Exato. E a literatura perde um pouco o sentido, a leitura perde um pouco da graça. Quando fui escrever sobre o Bartleby, de repente aquilo renasceu, acendeu em mim, tinha uma graça absoluta, inteira, completa. Então, que legal. Bartleby, como é esse livro leve, posso ser desapegado, emprestar para todo mundo, levem, depois me devolvam ou não, eu consigo de novo. Tá tudo certo. Belíssimo livro. E para esquecer? Esquecer, né? Esse é o mais difícil, sem dúvida, né? Por que eu iria querer esquecer um livro? Talvez essa ou é a alguma pergunta. Coisa que você não se conectou. Tipo, isso aqui eu já esqueci, na verdade, porque foi um livro que não me conectei com ele. O risco é de eu já ter esquecido os livros que eu deveria esquecer. Pensando se eu faço pouco aquele
justamente por ser um leitor livre, Uhum. faço pouco exercício de ler o que me desagrada, né? Então não parei para ler Paulo Coelho para ver Exato. como é ruim na opinião de tanta gente ou de tantos outros, não, tudo bem, vamos respeitar, mas não parei para ler e dizer isto me parece descartável, né? Parece que a gente fica mais a gente fica com faro, né? Você vai ficando com faro cada vez melhor nesse aspecto. As pessoas às vezes me falam: nossa, você não fala mal de livro, você não critica livro. Eu falo: cara, é que é tão difícil hoje em dia. Acho que deu uma apurada no faro. É tão difícil pegar um livro hoje em dia que eu falo: nossa, isso realmente é muito ruim. Vou fazer um comentário polêmico, então. Eu adoro. Livros para esquecer. Livros que eu aprecio muito. Li com imenso interesse e que, no entanto, tenho me esforçado em alguma medida para esquecer alguns livros do Vargas Llosa. Porque, de fato, em algum momento ele foi um autor que eu resolvi me entregar. Né? Então, li A Tia Júlia e o Escrivinhador cedo, passei a me interessar muito por ele, porque ele me parece um escritor muito capaz. Só que, como figura humana, foi se tornando uma figura das mais estranhas, para não dizer execráveis, atrozes. Começou a ter posições muito duvidosas no mundo da política. E essas posições muito duvidosas no mundo da política se manifestaram em estética também. Em certa forma de escrever. Eu fui reler aqueles livros que tinham me interessado tanto. Eu comecei a desistir de estudar ele, eu ia estudar ele no mestrado. Desisti porque eu não tolerava as entrevistas. As entrevistas eram muito problemáticas. Eu falei: deixa pra lá, eu não quero estudar esse cara. Depois eu fui rever os livros que mais estavam me marcando e fui percebendo que o problema político estava manifesto ali. Você que não tinha ainda consciência, né? Quando leu. Ele tem uma visão de atraso da América Latina, como tempo arcaico, como espaço de bárbaros, de violência, como marca do nosso continente, que foi se manifestando explicitamente nos ensaios e que, se você vai olhar nas obras, também está lá. Então, a capacidade construtiva dos romances era muito grande, então aquilo dava um apreço. Ele é um autor hábil, só que nessa habilidade a gente deixava de ver o problema da visão de mundo dele. Então tem coisas que eu gostaria de esquecer dali, que seria interessante esquecer, dar menos valor. E se coloca o problema que me parece não é um problema menor e nem é um problema simples de resolver. O que a gente vai fazer com as obras dos artistas que a gente despreza por alguma razão, né? Então, os casos como Woody Allen, o que se faz com essas obras dos sujeitos que se mostraram execráveis. Não se joga tantos outros, né? Tantos outros, infinidade de outros. Não se joga fora, é evidente. Eu não sou aqui favorável ao sumiço, à desaparição desses autores, queimar livros, nada disso, de forma alguma. Né? Eles têm que existir. A questão é como a gente vai lidar com esse apreço que depois se manifesta de outra maneira e que depois você vai vendo que nas obras a postura biográfica se manifesta problematicamente. Exato. O predador sexual que é o Woody Allen, você vê nos filmes dele, quando você volta a assistir com outros olhos, né? Então aquilo está presente nas obras e está presente de um jeito acomodado, às vezes convincente, de uma maneira que não deveria ser. O que defendo é uma reanálise das obras à luz dessas ocorrências, para a gente pensar de novo o valor real que elas têm. Sem dúvida, é bom ponto, eu acho que você trouxe aí. E para a gente ficar atento, né? Porque às vezes as coisas, a escrita ela é tão fluida que às vezes ela acaba camuflando também muita coisa ali, né? Então você tem que ficar sempre muito atento, né? Sim. A gente está chegando aqui ao final do papo, infelizmente. Papo muito bom aí, adorei a conversa absurdamente. Eu queria te perguntar duas coisas só para a gente fechar
A primeira é pegar um ponto da sua experiência na Folha como jornalista, liderando lá o Pilar de Literatura. Nessa época, quem você não entrevistou, e se você tivesse que entrevistar algum autor hoje, quem você gostaria de entrevistar, bater um papo, e o que você perguntaria para essa pessoa? Na ocasião não entrevistei, e gostaria muito de entrevistar. É a mesma pessoa, o J.M. Coetzee. Ou Coetzee, ou Coetzee, esse nome impronunciável. Exato. Do sul-africano. Exato. Foi engraçado, eu participei de um evento na Grécia um mês atrás. Estava eu ao lado de um escritor búlgaro e de uma escritora australiana. 3 autores completamente diferentes, e por alguma razão o Coetzee chegou na conversa, começamos a falar e os 3 concordamos. Eu disse, nossa, ele me parece o autor neste momento mais consistente, mais inquieto dos romancistas contemporâneos. Que legal. E o búlgaro concordou e a australiana concordou. Sim, ele me parece o autor mais importante hoje, vivo. Sim. Né? Que legal. Falei, nossa, porque tem uma visão mais globalizada, vamos dizer assim, né? São 3 pessoas, mas eu acho que nunca tinha regiões. Estava numa exato. Essa concordância entre 3 escritores diferentes, de origens diferentes, é muito rara. É muito rara. Me pareceu que a gente chegou num ponto que não costuma acontecer. Ou seja, o que eu gosto nele, desse autor, é dessa inquietude. Ele ganha o prêmio Nobel e não se acomoda para fazer o que ele já fazia. Exato. Ele vai buscando sempre novas coisas. E o que eu perguntaria é aquela pergunta impossível, aquela pergunta que você não deve fazer de jeito nenhum. Qual é a próxima coisa? Qual é a próxima preocupação que a literatura deve ter? Até porque ele está já, em alguma medida, no final da vida. É um sujeito mais velho. Então, ele não vai chegar a produzir toda a literatura que ele pode produzir. Exato. Qual é o passo faltante, né? Dos caminhos por vir? Essa é a pergunta que todo autor se faz, em alguma medida, né? E que a gente não pode antecipar futuro nenhum. A gente não sabe o que vai ser importante daqui a 15 anos, é evidente. Mas e daqui a 5? Exato. Qual é o próximo gesto da narrativa, do romance, da literatura, né, a ser feito? Me parece a pergunta central para produzir literatura. Sim, perfeito. Aliás, você trouxe uma ótima referência aí, eu adoro ele. Eu adoro a obra dele também. Chama ele para Histórias de Verso. Então. Coetzee, tá feito o convite aí, por favor. A gente só está esperando. A gente está esperando a sua resposta aí. Eu sei, aliás, que essa entrevista eu não teria muita certo. Coisa para perguntar para ele. A entrevista não daria certo porque ele é um cara completamente antipático ele já não sentaria aí nessa cadeira para a gente começar a conversar. Tudo bem, com você e comigo ele não pararia para conversar. Mas... E aí eu queria pegar esse gancho da sua resposta aí para fazer a última aqui, que é o porvir. Se você está escrevendo alguma coisa, algum outro romance, se tem alguma coisa aí na pauta. Eu estou tentando. E fazendo agora uma inflexão no curso literário aí, né? Depois de muito escrever sobre mim mesmo e a partir de uma noção de realismo, de aproximação com o real, né? Tentativa de narrativa mais sincera possível, agora algum elemento de imaginação, de fantástico, né? Interessante. Algo com o qual eu nunca trabalhei, né? Mas à luz destes autores que já citei. Sim. Melville, Kafka, esse tipo. O gesto que o Kafka fez de introduzir um elemento fantástico, que é a transformação de um homem num inseto. E depois disso, tudo mais se organizar realisticamente, esse gesto que, por exemplo, é a fundação do Garcia Marques como escritor, ele próprio diz isso, né? Descobriu que podia fazer uma literatura imaginosa, lendo Kafka, é o que eu vou tentar um pouquinho por minha conta, modestamente, óbvio. Pegar algum elemento, eu sei qual elemento, mas eu não vou revelar, que é... Não vou dar esse spoiler agora. Fantástico, e transformar esse elemento numa nova ordem a ser narrada dentro do livro, né? Poxa, maravilhoso.
Estamos atentos aí, esperando. Já tem prazo isso? Não, eu tô lutando comigo mesmo. É o que Tipo, eu falei, ainda não sei. Não vem botar essa pressão em mim Ainda aqui. não sei se consigo conciliar com a vida de pai e com a vida de colunista e eventos literários e gravações de podcast. Busca de sustento, que mais importante do que qualquer outra coisa está marcada quando se trata de um escritor contemporâneo. Então, sim, de fato, não é simples acomodar tudo. Sem dúvida. Mas em algum momento eu acho que esse livro no seu tempo vai sair aí para nossa 1 a 2 anos para nossa sorte. Bom, chegamos aqui ao final. Eu queria te agradecer demais o seu tempo, esse papo delicioso que a gente fez aqui, falando de coisas que a gente ama e que tenho certeza que quem está assistindo a gente aí curtiu ou está curtindo tanto quanto foi gostoso aqui essa 1 hora. Super obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho, acho que parabéns pelo que você representa para a literatura, para a indústria, para tudo, para o que você traz de crítica, o que você acrescenta. Parabéns, super obrigado. Eu estava, de fato, assim, querendo muito ter você aqui, então que bom que você conseguiu vir. Eu estava muito ansioso e nervoso. Talvez uma das entrevistas que eu fiquei mais ansioso e mais nervoso. Eu falei para Vivi, Vivi, quando a gente fechou, eu falei, Vivi, eu vou ter que... Eu não tenho nem roupa para... para essa entrevista, mas brincadeiras à parte, mas é pelo apreço e admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho. Então eu queria de verdade assim, agradecer demais de você estar aqui com a gente e conversando aí com a nossa audiência, colocando seus pontos, trouxe pontos maravilhosos aqui. Então super obrigado aí, tá? Não, gostei também. Ótima conversa, que levou a lugares que não costumam ir nas entrevistas. Ou seja, obrigado. Sempre um prazer. Obrigado conversar. Aí. Maravilhoso. Super obrigado. E, pessoal, super obrigado aí pela audiência. Não deixe de curtir nossas redes aí, assinar o canal no YouTube, para toda vez que tiver conteúdo como esse, você ficar sabendo em primeiríssima mão. Um beijo grande. Em breve a gente vai ter novos episódios aí. A gente vai soltar e avisar para vocês. Fique com Deus. Um beijo e até a próxima, tá? Já estaremos de volta aí com um outro convidado tão maravilhoso quanto o nosso querido Julian, que esteve aqui com a gente hoje. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus.